Oi pessoal, a paz do Senhor a todos, um bom dia, espero que vocês estejam bem, estou morrendo de saudade de todos e é um prazer estarmos juntinhos mais um domingo para aprender a palavra de Deus. E aí eu fico muito feliz de saber que você está aí, ó, ligadinho na EBD Kids. O papai e a mamãe já assistiram sua aula, né, para adultos, agora é a sua vez, então vamos prestar atenção e vamos aprender mais do Senhor. Antes de dar início a tudo, vamos orar como de costume. Cruza a mãozinha junto comigo e ora, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia. Nos guarda, nos livra e nos faz aprender a Tua palavra. Deus, que todas as palavras que forem ditas aqui eu guarde no meu coração. Muito obrigado por tudo. Amém. Que maravilha! Oramos ao Senhor e agora, como prometido, eu vou dar a estrelinha. Você vai ficar bem pertinho de mim aqui em casa. Vamos lá? Essa estrelinha vai para Samuel Pedro, que fez a atividade. Meu filho, parabéns, Samuel. Anderson, que também fez a sua atividade. Eu vi lá, ficou lindo. Anderson, parabéns. Todo mundo usou a criatividade e fez o seu copinho. Felipe, de Cíntia, olha, Lipe, a sua estrela. Parabéns, Lipe. Tá aqui pertinho de mim também. O Andy, que também fez a sua atividade, fez até o cavalo rosa, ficou lindo. Parabéns. Estou gostando de ver as atividades. Bruno também, parabéns, Bruninho, que fez lá também sua atividade. Jarvisson, que também fez, parabéns, Jarvisson, continue assim fazendo as atividades. Amanda, olha, Amanda, tua estrelinha, você é a nossa estrelinha. Karina, do presbítero Edivaldo, olha, Karina, tua estrela, parabéns, Karina. Pietro, Paulo Pietro, tá? Essa é de Paulo Pietro, que ele também fez a atividade, tá acompanhando as aulas, parabéns. Ágata, olha aí, Ágata, sua estrelinha, seja muito bem-vinda sempre. Murilo, que sempre faz nossas atividades, também tá de parabéns, Murilo. Quem mais? Keila e Arthur, do nosso irmão Demístocles e Kelly, ó, Arthur, olha Arthur, a sua estrelinha, parabéns Keila e Arthur por estar acompanhando a nossa aula. Samuel Cardoso, parabéns Sam, muito bem, continue assim, fazendo as atividades. Heitor, olha Heitor, parabéns Heitor pela tarefinha. Quem mais? Alana, olha Alana, sua estrelinha, que maravilha, Alana. Larissa e Davi, olha aqui, eles são lá de Bahia e eles estão atentos à atividade. Muito bem, parabéns. Continue assim, viu? Larissa, Davi e Alana são primos, estão acompanhando lá de Bahia. Júlia e Vinícius, o seu irmãozinho, também estão acompanhando todo domingo fazendo as atividades. Pietro de Jardiel, eu não esqueci de você não, hein? Olha aqui sua estrelinha, Pepe. Parabéns, ficou lindo, ele ficou muito empolgado falando do bom samaritano. Juan e Raíssa, parabéns, Juan e Raíssa. Que maravilha! E assim a gente encerra nossas estrelinhas por hoje. Mas se eu não disse o seu nome, você digita aí, tá? Que aí a gente vai estar colocando no próximo domingo a sua estrelinha no nosso mural. É um prazer ter você assistindo a aula junto conosco. E não esquece de fazer a atividade que a gente vai passar e marcar lá o @Igreja Batista Betel de Marcos Moura e o @MIB, tá bom? Quero contar com você. Espero a sua atividade, tá bom? E para continuar, vamos louvar ao Senhor. Nós vamos cantar uma música que tem a ver com a nossa história.
que diz: eu preciso de você e você precisa de mim. E nós todos precisamos de Cristo até o fim. Tá bom? Vamos cantar? Você conhece? Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Se você conhece, fica de pé e dança comigo, tá bom? Vamos dançar? Papai e a mamãe também conhecem. Vamos lá? A gente vai dançar juntinho. Eu preciso de você e você precisa de mim. Vamos lá? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Que maravilha! Você aprendeu? E nós precisamos de Cristo até o fim. Que maravilha saber disso e saber também que Ele está juntinho conosco em todos os momentos. Vamos à história? Para começar a nossa história, eu quero falar com vocês, relembrar com vocês um personagem. Esse personagem se chama Pedro. Quem aí lembra? Já ouviu falar? Pedro, olha aqui o senhor Pedro, como ele é legal, ó. Senhor Pedro. Muitos conhecem o senhor Pedro. Você conhece também, eu acho que você não está lembrado. Pedro, discípulo de Jesus, isso mesmo. E aqui, ó, a história que a gente vai contar hoje, Pedro, depois que Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, Pedro agora estava com uma missão muito importante, que era pregar o evangelho. E Pedro, ele vivia de cidade em cidade pregando o evangelho. Mas naquela época, as pessoas que não acreditavam que Jesus era o Salvador, eles eram contra todos aqueles que estavam pregando o evangelho e perseguia. Isso mesmo, perseguia, até queria prender, queria matar quem estava pregando e falando sobre Jesus. Mas Pedro, ele não tinha medo, não desistia. E Pedro continuava pregando o evangelho. E eu e você estamos aqui juntos, pregando o evangelho. Com a missão de Pedro, nós também temos uma missão, que é levar a palavra de Deus a todo canto, a todo mundo. Você fala de Jesus ao seu colega? Então, essa missão de Pedro é a minha missão e a sua missão. Nós aqui na igreja estamos num período de quarentena, isso mesmo, onde todo mundo tá falando do amor de Deus e orando uns pelos outros. E aí teve uma situação que precisaram orar por Pedro. Como eu e você está orando por pessoas que estão com Covid, por pessoas que estão tristes, por pessoas que estão sofrendo, porque perderam algum parente. Como eu e você está orando por essas pessoas, para que Deus livre elas, para que Deus dê a saúde, para que Deus dê a cura, pessoas também oraram por Pedro. Mas sabe por quê? Vou te dizer. Pedro estava pregando o evangelho a todo lugar que ele passava. E de longe as pessoas ficavam olhando, querendo que Pedro fosse preso. Isso mesmo. Quando Pedro, certo dia, estava pregando, os soldados
muito malvado. Um soldado malvado. 2 soldados malvados quiseram prender Pedro, porque Pedro estava falando do amor de Deus às pessoas, falando sobre Jesus, e decidiram que Pedro teria que ficar preso. Isso mesmo, teriam que ficar presos. E aí, sabe o que é que fizeram com Pedro? Eles colocaram Pedro em uma prisão. Isso mesmo, ó. Um papel. Pegaram Pedro, colocaram ele dentro da prisão e agora, só porque Pedro estava falando do amor de Deus, eles decidiram que iam colocar Pedro em uma prisão. Muito triste essa realidade. Só porque Pedro estava falando do amor de Deus, eles preferiram prender a ele, porque ele estava dizendo aí que Jesus Cristo tinha morrido e ressuscitado e Jesus era o nosso Salvador. Então eles foram lá e prenderam Pedro. Imaginem só, Pedro agora estava preso. E agora? Mas os soldados estavam lá, lado a lado com ele, não saíam de perto, ficavam sempre vigiando. Isso mesmo, eles estavam vigiando todo momento para que Pedro não saísse daquela prisão. Mas Pedro tinha amigos, isso mesmo, Pedro tinha amigos, Pedro tinha irmãos que estavam à procura e orando por ele. Enquanto Pedro estava preso naquela prisão, ele estava lá porque os soldados prenderam ele porque ele estava pregando o amor de Deus. Enquanto Pedro estava lá, preso naquela prisão, olha só, os soldados ficaram lá, não saíram de perto. Ali perto tinha uma casa. E nessa casa tinha várias pessoas que estavam orando por Pedro. Pedro se encontrava preso. Os soldados não saíam de perto de Pedro. E aí, eles estavam nessa casa orando, intercedendo por Pedro, para que nada de mal acontecesse com Pedro. E eles pediam a Deus para que Deus livrasse eles do perigo, para que Deus livrasse ele das prisões. E aí, enquanto eles estavam orando naquela casa, não paravam de orar. Sabe quem visitou Pedro? Vou te mostrar. Enquanto aquela igreja orava, pedindo a Deus para que Deus livrasse Pedro, olha só, o que será que apareceu lá, você sabe? Vamos ver o que foi que apareceu lá. Você sabe quem foi que apareceu lá? Quem sabe, digita aí. Olha só o que apareceu lá. Um anjo. Isso mesmo. Um anjo apareceu na prisão onde Pedro se encontrava. Sabe o que aconteceu? O anjo viu aqueles soldados que estavam lá, não saíam de perto de Pedro. Os soldados não saíam, não dormiam, ficavam só pertinho de Pedro. E aí Deus enviou o anjo. Quando o anjo chegou lá na prisão, ele viu aqueles soldados e agora o que fazer? Pedro estava dormindo quando o anjo acordou Pedro e disse: Pedro, se cubra com a sua capa. Isso mesmo. Ele pediu a Pedro para que Pedro se cobrisse com aquela capa que ele tinha. E Pedro se cobriu com a capa. Vamos lá. Pedro se cobriu com aquela capa. Ele cobriu o rosto com a capa assim, ó, se cobriu todinho. E o anjo foi guiando Pedro. E o anjo guiava Pedro. Pedro passou por todos aqueles soldados. E quando ele passou pelos soldados,
Olha só o que aconteceu. Pedro passou por aqueles soldados sem que eles nem percebessem. Vocês acreditam? E aí Pedro de repente chegou naquela casa onde todos estavam orando por ele e bateu na porta. E todo mundo estava assim, orando muito alto por ele e eles não escutaram. Então Pedro bateu novamente. E tinha uma criança, isso mesmo, uma criança. Uma menininha chamada Rode, olha só. Rode, essa menininha, saiu lá na porta e ficou assustada quando viu Pedro. O anjo já tinha ido embora, porque Pedro conseguiu chegar naquela casa. E aí, onde as pessoas estavam orando, e ela viu Pedro e saiu assustada, sem acreditar. Correu para dentro de casa e disse ao pessoal que estava lá: gente, é Pedro, Pedro está aqui. Mas as pessoas não acreditaram. Então Pedro bateu de novo na porta. E aí, quando aquela menininha foi lá, abriu a porta, Pedro entrou e todo mundo que estava naquela casa se maravilhou, porque ficaram sem entender como Deus pôde livrar a Pedro da prisão. Imaginem só, Pedro estava preso, mas com a oração dos irmãos, juntos em união, orando para que Deus livrasse a Pedro, Deus enviou um anjo que livrou Pedro daquelas cadeias. E aí Pedro se juntou com todo mundo naquela casa e Pedro foi embora para outro lugar, com medo, né? Então Deus livrou maravilhosamente a Pedro através do seu anjo. E hoje Deus também livra os seus. Deus tem guardado pessoas. Deus tem livrado pessoas. Não mais da prisão, como antigamente, como Pedro. Mas Deus tem dado liberdade. Deus tem dado a vida. Deus tem dado saúde. Mesmo em meio a tanta dificuldade, a tantas dores, Deus está sempre conosco, nos ajudando e nos dando o melhor. E que eu e você seja como Rode e aqueles irmãos, que Rode orou a Deus junto com os irmãos e seus amigos por Pedro. Isso mesmo. E Deus o livrou daquela prisão. Enviou seu anjo para o livrar. E nós temos que ser como Rode e seus amigos. Nunca deixar de orar uns pelos outros. Porque nós precisamos das orações. Eu preciso da sua oração. Você precisa da minha oração. Nós temos que estar sempre em oração uns pelos outros, amando a Deus sobre todas as coisas e orando uns pelos outros. Você gostou da historinha? Que maravilha saber que o mesmo Deus que livrou Pedro daquela prisão é o Deus que nos livra do mal, é o Deus que nos livra do pecado, é o Deus que nos livra da condenação eterna. Que maravilha! Agora eu vou passar uma atividade que tem tudo a ver com oração. Olhem só. Vocês já viram essa mãozinha? A mãozinha da oração? Pois bem, vocês vão ter que fazer essa mãozinha aqui da oração. Essa aqui é a minha mão, tá vendo? Eu coloquei minha mão, ó, coloquei a minha mão no papel, desenhei, pintei e aqui, ó, são 5 coisas que eu e você devemos orar todos os dias. Vou te mostrar. Primeiro, todos os dias você tem que orar pela sua vida. Isso mesmo, orar pela sua vida. Orar pelos necessitados. Pessoas que se encontram na rua, pessoas que se encontram com fome. Todos os necessitados, nós temos que estar orando por eles. Orar pelas autoridades. Isso mesmo, pessoas que estão lá no poder para cuidar da nossa cidade, para cuidar do nosso Brasil. Temos que pedir a Deus por eles, para que Deus tenha misericórdia e use a vida deles. Pelos nossos pastores, isso mesmo, todos os dias, temos que orar por nosso pastor. Você tem orado pelo nosso pastor Humberto, pela irmã Patrícia, por Bruna, por Bruno? Então, temos que orar ao Senhor para que Deus os livre, para que Deus dê sabedoria, para que Deus dê estratégias e força a eles, para todos os dias Ele estar junto conosco.
Orar também pelos nossos familiares e por nossos amigos. Todos os dias vocês têm que orar por esses pedidos. Então, eu vou pedir para vocês fazerem essa mãozinha do jeitinho que tá aqui, ó. Eu vou dar um tempinho para você tirar uma foto, um print, para você fazer igualzinho, tá bom? Vamos lá? Tirou? Pois bem, você vai fazer essa mãozinha. E o versículo que a gente vai colocar é Marcos 11, 24, que diz assim, ó. Tudo que pedir em oração, se você crer, receberá. Marcos 11, 24. Então, eu espero que você tenha gostado da nossa história de Pedro, Rod e toda aquela igreja que tem orado por ele. E aí, faça a atividade, não esqueça de marcar a hashtag, tá? EBD Online e colocar @MIB e @Igreja Batista Betel de Marcos Moura, tá bom? Conto com você e até o próximo domingo. Tchau!